Olá, sejam bem-vindos à nossa série de entrevistas Saúde é com SESI. Hoje vamos entrevistar a psicóloga Icleia Doria. Ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre gerenciamento do estresse. Icleia é mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia e é consultora do SESI em Psicologia e da Centrípeta Educação em Inteligência Emocional. Bem-vinda, Icleia. Obrigada. SESI Saúde, saúde é com SESI. Contas a vencer, entregas pendentes no trabalho, tarefas domésticas acumuladas, filhos. Essa pode ser a realidade de muita gente. Como você define o estresse, né? E como a gente pode identificar os sintomas de um estresse patológico em nossa vida? O estresse, ele é uma alteração fisiológica, né? É um estado fisiológico em que o corpo entra e que está relacionado a uma evolução biológica do ser humano. O que isso significa? Que nós fomos programados ao longo de toda a evolução para apresentarmos estresse em momentos específicos, principalmente quando estamos frente a uma situação que consideramos ameaçadora. Então, se a gente for pensar lá no período das cavernas, o ser humano, quando ele se deparava, por exemplo, com um leão, ele estava frente a uma situação ameaçadora e precisava pensar rápido, tomar uma decisão imediata sobre o que fazer. E normalmente essas decisões caíam em dois polos, que eram ou lutar ou fugir. Então o estresse, diante de uma situação ameaçadora, ele nada mais é do que uma enxurrada hormonal, né, no corpo, que faz com que você tome essa decisão rápida frente a essa situação desafiadora, se preparando para lutar ou fugir contra esse leão. Obviamente, hoje, a gente não vive mais no tempo das cavernas, a gente não se depara mais com um leão a cada esquina, mas, simbolicamente, o leão ainda está presente com base nos problemas do cotidiano. Então, constantemente, nós nos vemos, né, frente a esses leões e precisamos agir rapidamente, pensar o que fazer. E essas decisões de fuga ou de luta, hoje elas podem ser traduzidas por outra forma. Então a fuga pode ser entendida como a procrastinação, por exemplo, de uma situação, porque a pessoa tem dificuldade em encarar e lidar com o problema. E a luta pode ser entendida como uma reação furiosa, por exemplo, frente também a uma situação que foi considerada ameaçadora. Então o estresse ele se dá desse modo e, claro que vivido em demasia, ele pode gerar uma série de outros problemas. E essa vivência em demasia se dá realmente com essa enxurrada hormonal, né? Quando constantemente a pessoa vivencia essa sensação de alerta que a enxurrada hormonal provoca, ela pode acabar adoecendo e desenvolvendo uma série aí de transtornos ou de doenças mentais, as doenças mentais comuns, que são depressão, ansiedade, mas que são um pouco mais complexas e exigem, né, uma intervenção especializada. Como é possível reconhecer as manifestações do estresse patológico em nosso dia a dia? É importante a gente ter em mente de que, como o estresse é uma evolução biológica, vem de uma evolução biológica, nós estaremos sempre suscetíveis a vivenciá-lo, né? Então, não é possível eliminar o estresse das nossas vidas, mas é possível, sim, reconhecer os sinais quando ele está ocorrendo em demasia para a gente conseguir gerenciar. Os sinais são muitos e podem variar também de pessoa a pessoa, mas eles podem, né, ser resumidos em uma lista, por exemplo. Então, eu posso pensar em sinais de estresse como alteração da frequência cardíaca, frente a uma situação desafiadora, respiração ofegante, frente também a algo, né, que represente uma ameaça para mim. Mas quando essas sensações são vividas constantemente, eu posso ter alterações no sono, alterações alimentares, eu posso ter enxaqueca, eu posso ter alterações comportamentais diversas, posso também me mostrar mais irritadiça, impaciente, incomodada com coisas que antes não me incomodavam ou com coisas que já me incomodavam, mas a minha reação não era tão extremada quanto quando eu passo a viver sob uma rotina estressante em que muitos estímulos no meu dia a dia são lidos por mim, pelo meu corpo, como estímulos de ameaça, de desafio, de estresse realmente. O que seria mais estressante? Sofrer por antecipação de algum evento ou deixar para fazer de última hora?
Ambas as coisas são estressantes, mas apesar de parecerem antagônicas, elas podem estar relacionadas, inclusive. Então, quando uma pessoa sofre por antecipação, normalmente ela dorme e acorda pensando naquela situação. Então, passam-se os dias e ela continua ali com foco dedicado a um elemento em específico, a uma situação que ela vai viver, provavelmente uma situação que ela entenda que ela não tenha conhecimento suficiente, habilidade suficiente para lidar, uma situação que de fato surge para ela como desafiadora. Então, essa antecipação, esse sofrimento por antecipação, se dá porque a pessoa passa, o tempo e não consegue ali identificar saídas possíveis para algo que está se aproximando. Então ela sofre por antecipação, mas ela não se antecipa nos recursos necessários para lidar com aquilo. E acaba deixando para a última hora e aí se vê diante do fato realmente sem armas, sem condições de lutar ou de fugir daquele problema. Muitas pessoas, de fato, não têm condições de se preparar com tanta antecipação para aquilo que está por vir. E elas podem acabar programando um momento anterior à situação em questão para se dedicar a ela. Então, se essa tomada de decisão, me preparar para aquilo que vai acontecer na véspera, é uma decisão, é consciente, a pessoa sabe que está deixando para depois, porque de fato não conseguiu fazer antes e está reservando um momento específico para se dedicar àquilo, pode ser um pouco mais tranquilizador. Então tende a ser menos estressante quando eu tento me dedicar àquilo que vai acontecer de uma forma programada, organizada, tomando decisões conscientes, entendendo por que eu estou me comportando daquela forma. O estresse pode ser considerado uma doença crônica? O estresse não é uma doença crônica, o estresse é um estado fisiológico e ele pode ocorrer em qualquer momento da vida, inclusive ocorre de crianças a idosos, então ele não é uma doença, mas a vivência do estresse cotidianamente pode levar a doenças crônicas, principalmente os transtornos mentais comuns, que são os transtornos de ansiedade e a depressão, são transtornos de humor, Então a vivência do estresse cotidiano pode levar a essas doenças, mas não é uma doença em específico. Por isso, assim, como ele está correlacionado a essas doenças, é importante saber manejar o estresse, gerenciar o estresse, já que não é possível excluí-lo da vida por completo, porque o estresse tem essa função de facilitar a tomada de decisões rápidas, sem muito raciocínio, então eu preciso saber ali o que fazer rapidamente. Essa importância evolutiva não pode ser apagada. Então, nós continuaremos vivendo o estresse, mas precisamos estar atento a ele para que a gente não adoeça. As doenças, sim, elas são mais preocupantes e, como eu falei, precisam de um acompanhamento, de um atendimento especializado para evitar que ganhem níveis de severidade. De que maneira a prática de atividades físicas pode contribuir nesse enfrentamento do estresse ou no combate ao estresse? Uma prática de atividades físicas contribui para tudo, E não seria diferente com relação à saúde mental de modo geral e ao gerenciamento do estresse. Quando a gente faz exercício físico, qualquer que seja ele, o nosso corpo também é tomado por uma série de hormônios. Hormônios esses que estão relacionados ao prazer, à satisfação, ao bem-estar. Então, na medida em que a gente faz exercício físico, a gente tende a sentir mais essa sensação de conforto. E essa sensação de conforto ela é prolongada. Ela não se dá apenas imediatamente após a realização do exercício. Ela se dá durante o exercício e depois com esse efeito prolongado. Então, a gente chega a passar aí horas sentindo essa sensação de bem-estar. E todo mundo gosta de se sentir confortável, Então, essa sensação, quando a pessoa mantém ali a prática de exercício, ela tende a ser um elemento protetor no sentido do estresse, porque se você está mais confortável consigo mesmo, existe uma tendência maior a se sentir mais bem-humorado, a estar mais criativo, mais disposto para realizar atividades no geral. Então, muitas vezes o foco deixa de ser no problema e sim na solução. Isso acaba tendo uma repercussão, reverbera em vários aspectos da vida. Então, o exercício físico colabora nesse sentido da liberação dos hormônios, por isso que quem faz exercício cotidianamente tende a querer continuar fazendo por conta dessa sensação confortável que é produzida no corpo. Como podemos desenvolver uma atitude mais positiva diante dos nossos problemas do dia a dia? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque quando se fala em procurar uma atitude mais positiva diante dos problemas, muitas vezes se quer diminuir o problema. Então, tentar fazer com que o problema seja menor para que eu não tenha tantas dificuldades de lidar com ele.
Na verdade, quando a gente busca uma postura mais positiva, a gente está falando de encarar o problema de frente. Esse é o primeiro passo, né? Para conseguir lidar melhor com ele, a gente precisa olhar nos olhos do problema. Na medida em que a gente consegue encará-lo, né, frente a frente, eu consigo desenvolver aí algumas ferramentas, estratégias pessoais para lidar com ele. Porque tendo a dimensão, eu consigo imaginar se eu tenho condições de lidar, se eu preciso de ajuda, se eu preciso lidar com ele agora, se eu posso lidar com ele depois, se eu preciso lidar com ele agora, eu tenho que remanejar alguma coisa na minha vida. Então eu começo ali mentalmente a traçar estratégias comportamentais para lidar com ele. Além disso, além de encarar o problema de frente, é muito importante a gente se preparar para a ocorrência dos problemas, quaisquer que sejam. E quando eu falo de preparo, o que eu quero dizer? Tentar manter uma vida saudável de modo geral. Muitos dos problemas que nos incomodam têm a ver com a saúde, nossa saúde ou a saúde dos outros. E para a gente lidar melhor com a nossa saúde ou com as pessoas com quem a gente convive, é importante que a gente tenha uma alimentação saudável, a gente faça exercícios físicos cotidianamente, que a gente tenha também relações saudáveis, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente pode se preparar de uma forma mais genérica, não específica, para lidar com os problemas que surgem, tentando manter aí comportamentos saudáveis no dia a dia. E por fim, uma postura que vale a pena ser mantida é buscar o aprendizado. Vivenciou um problema, passou por ele, que tipo de aprendizado ele gerou para você? E quando eu falo em aprendizado, eu falo também em preparo, porque o aprendizado ele dá ferramental, comportamental, possível para lidar com um problema semelhante caso surja no futuro. Ou ainda, para lidar com outros problemas diferentes daquele, mas que vão exigir o mesmo comportamento. Então, alguns problemas, por exemplo, exigem que a gente saiba negociar. Negociação é um comportamento, é uma habilidade aplicável, né, útil no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Então, se a partir de um determinado problema eu desenvolvi a habilidade de negociação, eu provavelmente terei mais chances de aplicar essa habilidade de negociação em outros momentos. Daí a importância de olhar para ele de frente, entender como é que ele se apresenta, ver o que é possível fazer e buscar o aprendizado. Eu acho que, no resumo da ópera, essa seria uma forma de tentar encarar os problemas de uma forma mais positiva. Nessa negociação aí também tem o aprender a dizer não assumir muitas responsabilidades além do que a gente pode, de fato, né? Saber até onde a gente pode ir. Né? Perfeito. Isso tem muito a ver com autoconhecimento também. Quando a gente se conhece, a gente reconhece os limites, os nossos limites e as nossas condições, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E na medida em que eu reconheço, eu entendo por que eu posso fazer de algum modo, ou por que eu posso fazer de um outro modo. E aí fica mais fácil para dizer não para as situações que surgem e que eu reconheço que eu não tenho condição de lidar, inclusive também de justificar, explicar ao outro. Se o outro vem com uma solicitação para a qual eu não estou preparado, eu não tenho interesse em dar conta, em vivenciar, eu posso dizer, olha, para mim isso não faz sentido por X, Y, Z motivos. E essa justificativa, sendo dada de uma forma assertiva, auxilia, né, na comunicação, na negociação e a travar também relacionamentos interpessoais sadios, o que de um outro modo, né, na bola de neve das questões emocionais, também me ajuda a ficar mais fortalecida emocionalmente. Para finalizar, né, quais orientações você nos daria para tentar manejar ou reduzir ou trabalhar melhor o estresse em nosso dia a dia? Bom, primeiro é importante reconhecer o que lhe causa estresse, porque o que causa estresse a um não necessariamente causa estresse a outro. Então, primeiro, reconhecer quais são as causas de estresse. O que é que me estressa? Será que quando eu estou cozinhando, cai um pouquinho de comida no fogão, isso me estressa ou não me estressa? Coisas do dia a dia. Identificar esse padrão, né, os elementos que mais causam estresse e tentar entender por quê. Por que que isso está me gerando estresse? Identifiquei o que e o porquê, tentar encontrar o que fazer. E as saídas podem ser muitas. Pode ser o estabelecimento de uma rotina, que é algo que eu defendo muito. Também é tentar praticar o autoconhecimento, praticar atividades que permitam o foco no momento presente. Então, mindfulness, por exemplo, é uma técnica excelente para praticar essa atenção no momento presente e a gente não ficar ali pensando em mil e outros estímulos relacionados a outros momentos da vida que perpassam o meu pensamento, mas que me desconcentram completamente do que eu tenho que fazer. E exercício físico, alimentação saudável, relações também saudáveis, assertivas, né, que sejam enriquecedoras, que não sejam nocivas, de modo geral. Então,
Esses são alguns das atitudes que podem ser adotadas para gerenciar, além de, claro, se a pessoa percebe que vivencia o estresse em frequência e numa intensidade muito forte, para a qual ela tem dificuldade de lidar, buscar um profissional para que encontrem, né, como eu havia dito, alternativas, saídas que façam sentido dentro da vida dessa pessoa, para lidar melhor com esse estresse. Muito obrigada, Ecleia, por ter aceitado o nosso convite, por essas ricas contribuições, né? Esperamos que você possa estar com a gente mais vezes. Eu agradeço. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. SESI Saúde, saúde é com SESI.